O que são direitos humanos? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje. Que tal pensarmos um pouco mais sobre a palavra direitos humanos? A primeira dúvida que vem à nossa mente é a seguinte: existe algum direito que não seja humano? Em seguida, a pergunta é: qual a diferença dos direitos humanos para os outros direitos? Se o ser humano pode ser considerado em seus aspectos individuais, coletivos e culturais, por isso é que os próprios direitos humanos são também divididos assim, em individuais, coletivos e culturais. Então temos os direitos humanos individuais, coletivos e culturais. Os direitos humanos individuais são também chamados de direitos humanos civis e políticos. Os direitos humanos coletivos são também chamados de direitos humanos sociais. E os direitos humanos culturais também podem ser chamados de direitos humanos ambientais. Apesar das divisões em termos didáticos, os direitos humanos devem ser vistos como sendo universais, indivisíveis, interdependentes e inalienáveis. Universais porque se referem a todos os seres humanos, independente de quaisquer diferenças. Indivisíveis porque as ideologias políticas não podem dar preferência a um determinado tipo de direito humano em detrimento de outro, como ocorre, por exemplo, com o liberalismo, que dá privilégio a direitos humanos individuais, ou como se dá no socialismo, que privilegia os direitos sociais, ou como ocorre com o ecologismo, que privilegia os direitos humanos ambientais. A interdependência refere-se ao fato de que a dignidade humana é total, integral, holística em termos de direitos, no sentido de que não há dignidade humana sem a completude dos direitos humanos. Por fim, a inalienabilidade dos direitos humanos refere-se ao seu caráter não patrimonial, não comercial e não mercadológico. Portanto, os direitos humanos não são mercadorias passíveis de negociações contratuais no ambiente do mercado. Não obstante a constante ameaça da tendência de considerar todos os direitos humanos como subordinados à economia. Outro aspecto importante a ser dito aqui, e que prova a unidade dos direitos humanos, é o fato de que, seja qual for o direito humano a ser considerado, tal como, por exemplo, o direito à propriedade, ele sempre terá uma dimensão individual, uma social e outra ambiental. Por isso que se fala tanto atualmente em função social e em função ambiental da propriedade privada, indo muito além do seu aspecto ou dimensão individual e de autonomia da liberdade, ou da livre iniciativa. Como se percebe, a abrangência conceitual dos direitos humanos é enorme, da mesma forma que os riscos a que eles estão expostos. Assim, os direitos humanos sofrem constantemente os riscos tanto de anomia quanto da anemia. Anomia em termos de não efetividade, não aplicabilidade na realidade social. E anemia em termos de significado, pois não é incomum na sociedade vermos posicionamentos que identificam os direitos humanos com a defesa dos bandidos, cujo resultado é a indiferença ou a sua simples desconsideração. A única saída contra os riscos da anomia e da anemia dos direitos humanos é a constante lembrança de que eles são garantias de justiça contra injustiças, de legalidade contra ilegalidades, de dignidade contra violências, de respeito contra desrespeitos e de punição contra a impunidade. Portanto, onde houver uma pessoa lutando pelos seus direitos, aí haverá a presença de um direito humano. E onde houver a violação de um direito humano de uma pessoa, tal violação é uma violência que ofende a toda a humanidade. A importância dos direitos humanos como garantias é que eles servem, por exemplo, como critério de julgamento de atos estatais, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário. Portanto, o Estado, o governo, a democracia, o direito só serão justos, legais, válidos e aceitáveis se respeitarem, protegerem e promoverem os direitos humanos na sua totalidade. Logo, a ditadura brasileira foi, nesse sentido, absolutamente injusta, ilegal, inválida e desrespeitosa quanto aos direitos humanos. Além de garantias, os direitos humanos são também necessidades vitais.
Se todos fossem tratados com igualdade, tivessem alimento, tivessem emprego, saúde, educação, etc., daí sim então não seria necessária a existência dos direitos humanos. Portanto, a própria existência dos direitos humanos prova a necessidade inadiável da sua defesa, mostrando que na sociedade existe uma grande separação entre, por um lado, os que têm acesso e podem exercitar os seus direitos, e de outro lado, aqueles que não têm acesso e não podem exercitar os seus direitos humanos mais básicos. Somente a defesa intransigente dos direitos humanos é que será capaz de mudar a cultura de indiferença, de desconsideração e a cultura de que os direitos humanos servem apenas para bandidos e vagabundos, ou que são inferiores aos direitos patrimoniais ou de propriedade. Para finalizar, dois são os elementos principais da cultura da indiferença com relação aos direitos humanos. O primeiro é a ignorância e o segundo, a responsabilidade individual. A ignorância ou desconhecimento das pessoas de que são titulares de direitos que são humanos é o principal fator de reprodução da cultura da indiferença, da desconsideração, da irresponsabilidade e da impunidade a respeito das violações dos direitos humanos. Além disso, há também posicionamentos ideológicos de que, se a pessoa está na miséria, na ignorância, na insegurança e na fome, é porque ela mesma quer isso, como se a saída dessa condição social dependesse única e exclusivamente de decisões pessoais. Portanto, o argumento da responsabilidade pessoal para as condições sociais não é verdadeiro. A sociologia já defendeu que até os mais íntimos pensamentos que as pessoas realizam podem vir da sociedade e não delas mesmas. Assim, defender o argumento da responsabilidade pessoal, ou seja, de que a existência de violações aos direitos humanos é culpa das próprias pessoas, reproduz a cultura da indiferença, da desconsideração, da irresponsabilidade e da impunidade quanto aos direitos humanos. A luta pelos direitos humanos é uma luta pelo reconhecimento da diversidade da humanidade. Nesse sentido, por exemplo, foi uma conquista de negros e de indígenas fazer com que suas culturas fossem reconhecidas e pudessem fazer parte dos currículos educacionais. Além disso, crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiências e pessoas com orientações sexuais diversas, enfim, lutaram pelo reconhecimento legal e social de seus direitos humanos. Portanto, sempre que você ouvir, a partir de hoje, a palavra direitos humanos, quero que você pense nela como o pouco que resta da força de utopias que nos lembram que ainda podemos nos rebelar, nos indignar e lutar. E que, a despeito da diversidade e da multiplicidade das lutas, elas se complementam e se reforçam entre si. Era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre. Nos vemos em breve.